Olá a todos, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa Retomada pós-quarentena. Na primeira nós falamos em retomada em edifícios comerciais, hoje nós vamos falar sobre edifícios residenciais. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Lembrando o que nós falamos no início do programa passado, a pandemia nos obrigou a lidar com a inadimplência e com a diminuição da receita do condomínio. Essa questão também acontece nos condomínios residenciais, mas a diferença é fundamental em relação aos comerciais. Enquanto que nos comerciais a população diminuiu abruptamente, nos residenciais aconteceu exatamente o inverso. A população subiu por conta do home office e por conta das determinações e recomendações para que nós permanecêssemos em casa. Só que ficar em casa não quer dizer que ficar circulando pelo condomínio. Então aconteceu uma coisa muito interessante. Os equipamentos, o consumo de água, consumo de luz, consumo de gás, enfim, a parte mecânica do edifício foi muito mais solicitada. E as áreas comuns, a maioria delas que passou a ficar interditada, como piscinas, academias, brinquedoteca, essas coisas, né? Elas ficaram subutilizadas, ficaram vazias. Então, em alguns aspectos, o edifício solicitou mais do zelador, do manutencista e até do próprio síndico, e por outro lado solicitou menos porque existem menos pessoas circulando pelas áreas de uso comum. O trabalho dos faxineiros ele foi significativamente aumentado com o número de pessoas a mais que começou a circular do prédio, porque na medida em que determinados locais do condomínio comecem a ser liberados e frequentados, a rotina de limpeza tem que ser mantida frequente. Então vamos fazer um paralelo entre as atividades que foram incrementadas no início da pandemia e o que aconteceu com elas agora com a retomada e com as mudanças que estão ocorrendo agora. Primeiro, com relação ao aumento de consumo de água, luz, gás e outros insumos. Todos esses fornecimentos que vêm de fora, vêm da rede pública, eles são distribuídos internamente e às vezes você tem algum tipo de problema com registros, com tubulações que passam a ser mais solicitadas. Nessa hora, o trabalho do manutencista ou do zelador ele foi aumentado, o cuidado foi aumentado, as chamadas para resolver problemas aumentou muito de número. E agora com a retomada, não quer dizer que obrigatoriamente esse índice de utilização vai diminuir. Porque, primeiro, a retomada não é geral. Muita gente vai continuar trabalhando em casa, as aulas ainda não foram retomadas nas escolas, então as crianças continuam em casa, continuam usando os banheiros, continuam usando televisão, enfim. Muitas coisas vão continuar do jeito que estava durante a pandemia, apesar de o momento ser um pouquinho diferente. Então, o trabalho do manutencista, o trabalho do zelador, o trabalho de quem cuida para que os equipamentos funcionem, praticamente vai continuar igual. E com relação aos faxineiros, na medida em que determinados lugares, determinadas áreas do condomínio forem sendo liberadas para uso, isso vai acabar acontecendo cada vez em maior quantidade, você não deve esquecer da necessidade de manter esses locais limpos, desinfectados e, portanto, a rotina de faxinas tem que ser bem dimensionada para esse novo momento que estamos vivendo. A rotina dos faxineiros e a motivação que eles têm que ter para manter os locais limpos e bem arejados depende muito da sua atuação, síndico. Compete a você, síndico, mostrar para eles essa responsabilidade que eles têm de manter as coisas limpas, manter os locais bem arejados, enfim, diminuir as condições de propagação do vírus.
Uma questão que eu tenho notado bastante nessa fase em que os apartamentos estão cheios, que as pessoas estão muito em casa, são os conflitos gerados por intolerância. É muito pitoresco isso, mas as pessoas estão em casa, estão estressadas, já estão com a sua paciência no limite e não aguentam os mínimos incômodos que o vizinho possa estar trazendo para ele. Eu estou sendo chamado constantemente para fazer medição de ruído produzido por um vizinho. E às vezes esse ruído é menor em decibéis até do que a própria televisão do incomodado, cujo som é mais alto do que aquele ruído que ele está reclamando do vizinho. E por que isso? Ora, é uma questão de estresse, é uma questão de intolerância e que você, síndico, de repente tem que administrar isso. Primeiro, porque os prédios hoje, eles não têm aquela excelência de isolamento acústico que os prédios mais antigos têm. As espessuras das lajes são menores, tem muita parede de drywall, o isolamento realmente é muito menor e nós já abordamos num dos nossos vídeos passados esse problema. Essa questão, aliada com o estresse, com a intolerância, com o incômodo gerado pelo próprio confinamento que nós estamos vivendo agora, gera muitos conflitos. Então, síndico, você precisa conscientizar o seu pessoal que nós estamos numa fase não permanente, numa fase que requer muita compreensão e muita paciência de um em relação ao outro. Também compete ao síndico promover a harmonia dentro do seu condomínio. Em relação a cuidados gerais, eu vou lhe dar um conselho. Procure programar o mais detalhadamente possível como que vai ser a reabertura desses locais. Num dos programas passados, onde nós falamos especificamente sobre academias, se falou muito da importância de se contratar um professor de educação física, alguém acostumado com treinamento, para assessorar o condomínio de como as academias seriam reabertas. Quantidade de pessoas, o tipo de equipamento, o horário em que elas ficariam disponíveis aos condôminos. Esse tipo de preocupação você vai ter que ter com cada um dos espaços que você for abrindo para o teu público. Você pode, síndico, utilizar esse mesmo procedimento na reabertura da brinquedoteca, da sala de jogos, das piscinas, enfim, daquilo que você decidir que pode ser reaberto. Contrate, chame alguém para lhe dar uma assessoria e te ajudar nessa programação. Continue mantendo obrigatório o uso de máscara, continue disponibilizando álcool em gel no maior número de lugares que você puder, continue incrementando a frequência da limpeza dos locais, cuide da ventilação, enfim, os cuidados básicos vão ser sempre os mesmos e vão durar bastante tempo ainda. A pergunta de hoje vem da Maria Gomes, que é uma zeladora de um prédio aqui em São Paulo. Pergunta a Maria: quais riscos estou correndo com o aumento do consumo de luz no prédio em que trabalho? Bem, a Maria está se referindo ao momento do início da pandemia e não exatamente à retomada. Maria, o que deve ter chamado a sua atenção é o aumento de consumo devido ao aumento de pessoas nos apartamentos simultaneamente. Na minha opinião, o condomínio já deve ter esse tipo de previsão na sua entrada de força. Você deve estar preocupada se essa entrada de energia vai dar conta desse aumento de consumo. Se você tem esse tipo de dúvida, converse com os administradores do seu condomínio e chame uma pessoa para fazer uma medição da corrente elétrica. Existem aparelhos que são instalados no centro de medição e eles aferem o consumo geral do prédio, ou nas áreas comuns, ou nos apartamentos, ou em um determinado apartamento. Isso é feito por um engenheiro eletricista, não custa muito caro, é muito fácil de fazer e você pode ficar um pouco mais tranquila. Agora, o resultado você vai ver na sua conta de luz, porque se você estiver excedendo
a quantidade de energia que foi contratada da concessionária, vai vir uma espécie de sobretaxa, uma espécie de uma multa. Então é interessante você dar essa conta também para um engenheiro eletricista para dar uma olhada nela, para que ele identifique se você está realmente num caso de superutilização ou não. Maria, você tem direito a uma caneca e vai receber a caneca no endereço que você mandou para a gente, viu? Chegamos ao final de mais um programa O Perito. Obrigado por ter me assistido, espero que tenha aproveitado e não esqueça de se inscrever no canal e de mandar sugestões de pauta e perguntas para serem respondidas aqui. Se você fizer isso, uma caneca dessa será sua. Até o próximo programa.